E o primeiro módulo desse curso será ministrado pelo doutor em Direito Privado. Ele é mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, é professor de Direito Processual Civil e Direito do Consumidor da Universidade Federal do Tocantins. Com vocês, Dr. Sérgio Augusto Pereira Lorentino. Pessoal, bom dia. Quero cumprimentar aqui a doutora Vera Nilva, procuradora de Justiça, em nome de quem cumprimento todos os membros e servidores da área técnica do Ministério Público do Estado do Tocantins. Cumprimento também diversas pessoas que vejo aqui na plateia, colegas. Vejo aqui, estou vendo ali, acho que a Letícia. Letícia? Tudo bom? Letícia, minha contemporânea de graduação, Saldan e tantos outros amigos. E dentro dessa pleiade de antigos amigos e conhecidos e pessoas especiais nas nossas vidas, eu destaco a própria doutora Vera Nilva, que foi nossa professora na graduação, concluída em 2003. Professora, a senhora começou muito jovem e eu praticamente uma criança junto com a Letícia, por isso que ainda somos jovens ainda nesta assentada. Muito obrigado pelo convite. A senhora, não fugindo à regra, sempre muito preocupada com a qualificação técnica, com a importância do estudo para o melhoramento da atividade profissional dos membros e dos servidores desta casa. E a professora Vera me apresentou a proposta deste curso, para tratar de recurso especial e também os temas que orbitam recurso especial e recurso extraordinário, e nos incumbiu de falar sobre repercussão geral, abrindo esse evento. Obviamente, conceituar repercussão geral, falar de seus requisitos aqui, me parece que seria uma obviedade. Eu parto do pressuposto que todos aqui compreendem o Instituto, sabem da sua dimensão, e dos seus aspectos objetivos previstos na Constituição e no Código de Processo Civil. Na verdade, acho que o que é importante aqui, a propósito de tratar do tema da repercussão geral, é fazer uma análise crítica, sobre esse instituto, que tanto pertence ao direito processual civil, como pertence ao próprio direito constitucional, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para o seu aperfeiçoamento. Então, a minha primeira abordagem sobre esse tema tem a ver com os ventos que estão a tangenciar o direito, que estão a direcionar os caminhos do direito como um todo, na atualidade. É possível dizer que, do ponto de vista metodológico, nós estamos inseridos no contexto daquilo que se convencionou chamar de pós-positivismo. Pós-positivismo, por sua vez, um conceito, um método muito rico, que, dentre outras coisas, pressupõe algumas evoluções e alguns rompimentos ao positivismo kelseniano. A ideia da teoria pura do direito, proposta por Hans Kelsen, e que tem grande influência na formação da comunidade jurídica brasileira. Então, o pós-positivismo, de início, ele traz, na sua matriz, no seu conteúdo, a presença do que também é um novo conceito, chamado de neoconstitucionalismo. Então, o movimento pós-positivista é também um movimento neoconstitucionalista, inspirado fundamentalmente no constitucionalismo alemão, e que tem como expoente teórico a figura de Konrad Hess, através da difusão da obra A Força Normativa da Constituição,
que se opõe, né, a uma obra e a uma teoria difundida quase 100 anos atrás, também na Alemanha, por Ferdinand Lassalle, né, que propagava a chamada teoria sociológica da Constituição, né. Então, Konrad Hesse, embora não faça um rompimento da teoria sociológica, e, portanto, agrega os seus elementos, porque, obviamente, nós não podemos falar de uma Constituição sem participação social, uma Constituição que não representa o momento e o tipo de uma determinada sociedade em algum tempo, acrescentou elementos de objetividade na teoria constitucional, né, de modo que ela não fosse apenas uma expressão social, mas que tivesse força normativa e que essa força normativa se irradiasse por todo o ordenamento jurídico, né? Então, pós-positivismo tem como um dos seus elementos estruturantes o neoconstitucionalismo. Além deste elemento, são vários, eu vou citar aqui apenas alguns dos mais importantes. Além do neoconstitucionalismo, nós vamos também falar da análise axiológica, ou seja, da presença de valores e da moral, tanto no conteúdo da decisão judicial, mas como um pressuposto de análise do próprio sistema de direito como um todo, né? Nós sabemos que na teoria pura do direito, propagada por Hans Kelsen, era vedado, e aí daí o nome pureza do direito, na teoria pura, era vedado o emprego de elementos, né, não normativos, como, por exemplo, os valores e a moral. Então, era vedada por essa teoria que o juiz, né, que o julgador empregasse nas suas razões de decidir elementos que não fossem os puramente legais, e que estamos falando de lei em sentido formal, né? O direito, portanto, nos termos desta teoria, é um sistema considerado hermeticamente fechado, ou seja, um sistema autopoético, né? Ou seja, um sistema que gera problemas, mas busca soluções em si mesmo. Olha, nós sabemos que, na biologia, a pureza racial é um problema, né? A pureza racial na biologia, por exemplo, nos cães. Aqui, os pets são a bola da vez, né, nas redes sociais. Então, vamos lá. Quem gosta desse universo dos pets sabe que quanto maior a pureza racial, né, mais suscetível esse indivíduo, né, fica a determinadas condições do ambiente, né? E há problemas que são inerentes a determinadas raças em função da seleção e da pureza racial, né? Então, eu vou pegar este exemplo da biologia, da natureza, e trazer para o direito, né? Na teoria pura do direito, né, esta ideia de purificação do direito causou diversos problemas, né? Primeiro, ela enfraqueceu o direito, né, do ponto de vista da formulação de soluções inovadoras, de soluções para problemas novos da sociedade, de soluções para os arranjos de uma sociedade que, especialmente após, aliás, no decorrer do século XX, se tornou muito dinâmica, né, em contraposição a um direito hermeticamente fechado, a um direito estático, a um direito de poucas soluções, né? E daí a gente tira brocardos clássicos, como o Duralex sed lex. O que é o Duralex sed lex? Né? É a admissão de que uma decisão é injusta, mas paciência. A lei é dura, mas é a lei, o que eu posso fazer? Então, não era possível, em muitos casos, discutir o resultado daquilo que Kelsen reservava aos juízes, que era o juízo de adequação fato e norma. Isso só não aconteceria
se as hipóteses normativas pudessem ser consideradas perfeitas, mas nós sabemos que elas não são. Né? Elas não são perfeitas. Né? Elas têm um papel ideativo, elas têm um propósito, mas nada significa que, se aquilo for aplicado na prática, o resultado será justo. Né? E o elemento ético do direito é a busca pela justiça. Não é isso? Então, a análise axiológica, não é um dos elementos estruturantes do pós-positivismo, né? E traz ao julgador, dentro deste modelo, dentro deste método, a possibilidade de se valer de outros elementos de convencimento, né, na sua técnica de decisão. Nós conseguimos ver isso de forma muito clara no artigo 6º do Código de Processo Civil, né, nas normas fundamentais do novo CPC, quando se diz que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, né, ele deverá observar os impactos sociais de sua decisão, ele deverá promover o bem comum, a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais. Né? E o próprio artigo 1º do Código de Processo Civil é muito claro a esse respeito. Eu digo para os meus alunos que o artigo 1º do Código de Processo Civil institui o pós-positivismo como método de análise processual. Né? Quando ele diz, olha, que o juiz levará em conta os valores, análise axiológica, mas não são quaisquer valores, né? E esse era justamente o temor de Kelsen e, de resto, de todos os positivistas, a exemplo de Hart. Né? É que ficasse muito solto, é que ficasse muito aberto, muito subjetiva essa análise, e nós não podemos negar que a previsibilidade, não é um ganho, é um benefício trazido pelo positivismo jurídico, mas que, levado a ferro e fogo, como se propõe a teoria pura do direito, gerou problemas e restrições com relação à sua efetividade. Então, o artigo 1º do Código de Processo Civil me parece que resolve esse problema, porque ele permite a análise axiológica, ou seja, ele permite que o juiz leve em conta os valores, mas não são quaisquer valores, os valores previstos na Constituição Federal. Né? E aí voltamos a Conrad Hess mais uma vez, né, porque ele diz que a Constituição é a tábua axiológica, né, a ser empregada em todo e qualquer julgamento. Né? Então, vamos lá. Já temos neoconstitucionalismo, já temos análise axiológica, né, como elementos estruturantes do pós-positivismo, e aqui temos uma terceira decorrência, né, um dos terceiros exemplos, que é o neoprocessualismo. Né? O neoprocessualismo, né, ele se caracteriza como um rompimento com os modelos anteriores de processo. Fundamentalmente é isso. Nós já passamos pelo processo de natureza inquisitória, né, o processo medieval, autoritário, irracional. Depois passamos pelo processo adversarial, modelo que vigorou até pouco tempo, né, até 18 de março de 1916, data que entrou em vigor o novo CPC. Então, um modelo de processo adversarial, muito fundado na ideia do individualismo, né, do liberalismo, que se frutificou nos movimentos que levaram à Revolução Francesa e dali por diante, também influenciaram o direito, né, a legislação que surge na Europa depois da Revolução Francesa, patrocinada pela burguesia ascendente, e logo depois pelo capitalismo, que viria a se tornar a evolução dessa burguesia nascente. Né? Então, o processo era um ambiente para a defesa de interesses individuais. Né? Então, eu defendo a minha causa, você defende a sua,
o juiz se coloca numa posição fixamente mediana. Né? Fixamente mediana, nem para um lado nem para o outro. Eram relações do tipo comutativa. Né? Mas o que se viu ao longo da história é que esse modelo não se repetia na sociedade. Né? O fato de o juiz permanecer equidistante das partes, né? Era muito legal na teoria, mas nós sabemos que a sociedade que foi sendo construída após o século XVIII foi uma sociedade fundada em desigualdades. E nós aqui num país extremamente desigual. Né? Qual que é o resultado disso? Eu até brinquei ontem, eu estava dando aula para o pessoal do mestrado e doutorado lá da PUC Minas, uma aula virtual, e como eles são lá de Minas, eu invoquei o ditado de um filósofo mineiro chamado Alexandre Pires, do grupo de pagode, só para contrariar. Né? Ele dizia, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Né? Se estou na solidão pensando em você. Então, é a mesma coisa que a gente fala, o que é que eu vou... Visão do jurisdicionado, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade de ação? Né? O que é que eu vou fazer no ambiente processual se não tenho forças, né, para lutar contra o meu oponente? De que adianta essa liberdade? E me lembro, e sempre vale trazer à colação as palavras do padre Jean-Marie Lacordaire, né, quando, no sermão lá da Catedral de Notre-Dame, diz assim, entre o fraco e o forte, entre o pobre e o rico, entre o senhor e o escravo, a liberdade oprime e a lei liberta. Né? Então, esse é um elemento do neoprocessualismo interessante, que se caracteriza pela mudança de postura do juiz dentro do processo. Então, essa mudança de postura do juiz dentro do processo está relacionado, portanto, ao terceiro momento do processo, que vai superar o processo inquisitório, que vai superar o processo adversarial, né, e que nós conhecemos hoje nas normas fundamentais do CPC como processo cooperativo, né, ou princípio da cooperação. Né. O princípio da cooperação, nós vamos falar nele um pouco depois, tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com recurso extraordinário e tem a ver com recurso especial. Por que eu digo isso? Porque o princípio da cooperação, ele serve a um fim muito importante, que é cooperação para a formação da decisão judicial. E a decisão judicial, nos moldes atuais, não é, tem força normativa de eficácia erga omnes. Vincula a tudo e a todos. Então, não seria razoável que as partes pudessem ter sua atuação facilitada dentro do processo, a fim de poderem também cooperar, né, com seus argumentos, com sua prova, para a formação da decisão judicial, e que essa decisão judicial pudesse inspirar não só o Poder Judiciário, mas toda a sociedade a adotar comportamentos diferentes. É o que nós chamamos de papel civilizatório da decisão judicial. Né? E nós, aqui no Brasil, pelas nossas tradições individualistas, pela nossa herança jurídica, né? Basta pensar que, desde a Constituição do Império, de 1824, o que vigorou no Brasil foi a legislação europeia. Né? Foram os alvarás do reino, foi a lei da boa razão, foi a legislação portuguesa que, por sua vez, era inspirada na legislação francesa, né, de caráter individualista. Então, um país com as características do Brasil, né, sendo regido por normas europeias, não ia dar certo, né? Mas isso criou uma cultura jurídica individualista no direito, que até hoje resiste entre nós. Até hoje resiste entre nós. Então, voltando aqui aos elementos do pós-positivismo, falamos de neoconstitucionalismo,
falamos de o emprego da análise axiológica, ou seja, o emprego da moral e dos valores como razão de decidir, e falamos de neoprocessualismo, mas especificamente na parte em que eu destaco aqui do processo cooperativo, né? E ainda, dentro da ideia de processo cooperativo, nós não podemos deixar de falar, para efeito de caracterizar o neoprocessualismo, da ideia do processo judicial democrático. O processo judicial democrático, ele tem várias formas de expressão. Talvez a mais icônica de todas elas seja, de um lado, o incentivo à promoção das ações coletivas, e, do outro lado, a participação ativa da sociedade dentro do processo, especificamente na figura do amicus curiae. E a figura do amicus curiae, nós sabemos que ela já era prevista em alguns modelos de ação, nas ações constitucionais, na ação civil pública, mas hoje, não é, a presença do amicus curiae é prevista em caráter ordinário, dentro do processo civil. Toda e qualquer causa que reclamar um contributo externo, de natureza cultural, científica, pode reclamar a presença do amicus curiae. Esse é um dos elementos de democratização do processo. Mas tem um outro elemento também importantíssimo, que tem tudo a ver com repercussão geral, no caso do recurso extraordinário, mas também tem a ver com a relevância da questão federal, matéria que está ainda pendente de regulamentação no Poder Legislativo, no caso do recurso especial, como um filtro do recurso especial. Então, este caráter democrático também está relacionado na possibilidade de cada cidadão e de cada cidadã acessar o Poder Judiciário e, através deste acesso, conseguir a promoção de uma decisão judicial que seja útil, tanto para si, como para a sociedade. E podemos fazer, mais uma vez, uma conexão com a ideia de função social da decisão judicial. Então, pessoal, este é o cenário. Este é o cenário. Os ventos que embalam o processo civil contemporâneo são esses. Mas, e aqui vou chamar a colação um fato histórico, que os portugueses, professora Vera, aprenderam a navegar com vento contrário e indo para frente. E foram pioneiros nisso. E por conta disso que conseguiram passar o cabo Bojador, que até então era o limite da navegação portuguesa, era o limite do mar conhecido, até que conseguiram chegar ao Cabo das Tormentas, que foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança depois. E velejar ao contrário do vento, se para os portugueses foi um fato histórico e uma grande sacada, aqui, para o que eu vou dizer, é justamente o contrário. É porque esses ventos que eu disse para vocês, que estão fundados no emprego do pós-positivismo como um método de aplicação, de crítica, de observação, de construção e reconstrução do direito, ele tem recebido ventos contrários ou impulsos contrários, que dizem justamente o contrário do que diz o pós-positivismo. E aqui eu entro na questão central desta palestra, que é o Instituto da Repercussão Geral. Então, vejam, de um lado, o processo democrático, o processo cooperativo, nos demonstra
uma intenção de abertura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está aberto. Né? A repercussão geral fala justamente o contrário. E veja que a repercussão geral, ela vem anotada, já estava anotada na Constituição Federal, por conta da emenda constitucional número 45, a famosa emenda que realizou a reforma do Poder Judiciário, né? Mas ela está presente hoje na legislação infraconstitucional, até por uma determinação da própria Constituição, de que se fizesse isso nos termos da lei, né? Como um dos pressupostos para o conhecimento do recurso especial. Né? É um legítimo filtro recursal. E até que ponto, né? E até que ponto esse elemento é útil, até que ponto esse elemento é necessário, e até que ponto esse elemento faz algum sentido dentro dessa proposta metodológica amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras. Esta é a questão que nós certamente não iremos resolver na aula de hoje, mas penso que a discussão tem que ser feita, né? E ela será demorada, né? Ela será bastante demorada. Então, vamos lá. Eu comentava com a professora Vera Nilva que desde os anos 80, quando se popularizou a obra Acesso à Justiça, né, do Mauro Capelletti e do Brian Garf, né, trazendo a ideia das chamadas ondas renovatórias, né, e dentro destas ondas renovatórias, uma delas era a de acesso, né, a outra era de efetividade. Né. Então, massificou-se bastante a ideia do Poder Judiciário como um elemento vital para a ordenação da sociedade. Né. Alguns pensadores, alguns sociólogos europeus, inclusive a Boaventura de Souza Santos, né, chega a falar que em países com perfil do Brasil e de resto dos países da América Latina, né, o Poder Judiciário desempenha um papel quase que ordinário, né, na salvaguarda e na concretização dos direitos das pessoas. Né? Haja visto o perfil social destes países. E, de fato, a proposta da obra Acesso à Justiça, que inspirou tantas gerações e tantos outros autores, né, ela vem justamente nesse sentido. Né? Realmente, os tribunais devem estar abertos, os tribunais têm um papel a cumprir com a sociedade. Né? Com a pacificação social, como gostava de dizer a professora Ada Pellegrini Grinova. Mas o que se viu aqui no Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, foi um fenômeno, né, que fez com que o Poder Judiciário ficasse hipertrófico do ponto de vista de acúmulo dos processos. Então, especificamente, nas partes de tutela da intimidade, de tutela da honra, né, e no próprio franqueamento de acesso à justiça, claro, como um direito fundamental, né, através do princípio da inafastabilidade jurisdicional ou do princípio do amplo acesso, me parece que a sociedade se sentiu motivada, né, e confiante de que o Poder Judiciário realmente poderia tutelar as suas vidas, ou os interesses e direitos importantes para as suas vidas. Realmente a procura foi muito grande. Não me lembro qual foi o juiz da Associação dos Magistrados Brasileiros,
que disse que houve um crescimento em progressão geométrica das demandas, enquanto que o judiciário cresceu em progressão aritmética. Realmente não ia dar certo isso. E tem um outro fator aí a acrescentar. O Brasil, a partir da década de 80, experimentou crescimento econômico, industrialização, estabilidade econômica, melhorou os seus índices sociais e melhorou significativamente o acesso ao consumo. De fato, o Brasil, a partir dos anos 80, entra num cenário mundial já observado de tempos, né, na Europa, que é a massificação do consumo, a massificação da produção, né, e, com isso, a massificação dos problemas, a massificação das demandas. Então, essa ideia das sociedades de massa tem tudo a ver também com a hipertrofia do Poder Judiciário, inclusive aqui no Brasil. E nós ficamos, durante muito tempo, discutindo as razões e os motivos e os culpados pela hipertrofia do Poder Judiciário. Mas eis que a própria emenda constitucional número 45, que institui o Instituto da Repercussão Geral, criou uma coisa chamada CNJ. E o CNJ se dispôs a sistematizar os dados da litigiosidade no Brasil. E, ao fazer isso, através da justiça em números, nós tivemos um raio-x verdadeiro dos grandes causadores da hipertrofia do Poder Judiciário. E chegamos à conclusão que nós, pessoas comuns, não demandamos o Poder Judiciário de forma significativa. Muito pelo contrário, entre nós, pessoas comuns, o que há é um status de demandas reprimidas. Nós, pessoas comuns, nós, cidadãos assim considerados, não temos o hábito de demandar o Poder Judiciário para a solução dos nossos problemas. E porque, por várias razões, deixamos essa ideia de lado. O processo vai demorar, o processo é caro, ou eu não confio no Poder Judiciário, e diversas outras razões. Eu não tenho apetite para a briga judicial, isso me incomodaria muito mais do que a ofensa ao direito que eu estou a sofrer neste momento. Então, entre nós, pessoas comuns, existe demanda reprimida. Eu sou professor de Direito do Consumidor. Eu pergunto a vocês, no ano passado ou nesse ano, já houve alguma situação de violação de direito de vocês que suscitaria a promoção de uma ação judicial que vocês decidiram não ajuizar? Não é? Então, temos diversas demandas reprimidas no Brasil. Então, afinal de contas, quem é que lota o Poder Judiciário? Eu imprimi... Tem um sistema do Conselho Nacional de Justiça, que é o painel dos grandes litigantes. Esse é um sistema que ainda está sendo alimentado, ele está em fase experimental. Aqui ficou pequenininho, o problema é quando acabar a extensão do braço, né? Aqui ainda dá para ver na última fase aqui da extensão do braço. Instituto Nacional de Previdência Social lidera a lista, mas assim com sobra. Em segundo lugar, Caixa Econômica Federal. Em terceiro lugar, Banco Bradesco. Em quarto lugar, Banco do Brasil. Em quinto lugar, Ministério da Economia. E aqui vem os estados, vem alguns estados, o Estado do Rio, o Estado do Rio Grande do Sul, mais aqui algumas dezenas de bancos,
E eu não vejo aqui nessa estatística, nessa aqui, né, mas já vi nas estatísticas do CNJ, que são inexpressivas, ou é inexpressivo o contingente de processos nos tribunais referentes a divórcio, separação judicial, ação de cobrança, ação de indenização. Isso é insignificante. Isso é insignificante para as estruturas do Poder Judiciário. E aqui nós chegamos na questão central, no mote dos filtros recursais, tanto do recurso extraordinário, na figura da repercussão geral, como no caso da relevância da questão federal, no caso do recurso especial. É porque todos estes filtros têm como objetivo princípio, eu passei para vocês, eu passei para a Cleivane, professora Vera, eu passei 2 artigos científicos, um que trata, vamos dizer assim, puramente do Instituto da Repercussão Geral, e um outro que faz uma abrangência histórica do porquê deste instituto, quais foram os ânimos políticos que o fizeram vicejar na emenda 45. Né? E, em todos eles, o argumento principal, o argumento fundamental é a hipertrofia do STJ e do STF. Esse é polativo. Né? Polativo. Mas no painel, ele tem requisitos, né, de pesquisa bem detalhados, inclusive por estado. Né? O CNJ está muito bem no campo estatístico hoje. E essas estatísticas nos permitem uma visão privilegiada do problema. Né? Então, me parece que nós poderíamos resolver essa questão da hipertrofia por outros meios. Se os bancos são os grandes litigantes, e se o próprio poder público é um dos grandes litigantes, não seria o caso de atuar especificamente junto a estas pessoas? Né? Porque o que se está a criar hoje, né, é uma norma de incidência geral que vai retirar do cidadão um quê de possibilidade de acesso à justiça em nível de tribunais superiores que sequer chegou substancialmente a ser experimentado pelo grosso da população brasileira. Pobre não chega no STF, pobre não chega no STJ. Estou falando isso dessa forma, mas é muito recente agora a presença de questões que envolvem os vulneráveis e a camada mais vulnerável da sociedade. É recente, até mesmo por conta dos serviços que tem prestado a TV Justiça e a ampla divulgação na mídia das decisões judiciais, né, de casos em que se discute, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância, em diversos casos, inclusive num recente, aí, ficou famoso, de uma mãe que furtou fraldas. Né? A pergunta, isso tem relevância? Isso tem relevância? Porque é o que o recurso a repercussão geral requer, não é? Que a questão tenha relevância social, relevância econômica, ou seja, isso é transcendente. É o que nós estamos falando da transcendência, é transcendente. Né? Na verdade, isso tem a ver com
a raiz das injustiças da nossa sociedade, porque, afinal de contas, qual seria a razão de furtar fraldas para uma criança? Quem se enriquece com isso? Quem se beneficia disso? Né? No furto de fraldas. Esse caso ele é emblemático. Né? Então, veja, antes mesmo de a população experimentar o acesso ao STJ e ao STF, este acesso será substancialmente dificultado, materialmente fechado, eu diria, né? Na prática. Hoje já é difícil. Né? Bom, ao longo do tempo, e aqui, do pós-88, já existiam e já se implementavam diversos filtros recursais. Não é? Por exemplo, no caso do recurso especial, já nos primórdios do pós-constitucional, veio a edição da súmula 7 do STJ, conhecida súmula 7, que veda a rediscussão de matéria de fato, que veda a reanálise de prova. Né? Veio uma outra questão de técnica intrincada, que é o pré-questionamento. Né? Um fantasma na vida de muitos advogados e de resto de todos aqueles que operam no mundo jurídico, inclusive os membros do Ministério Público. O fantasma do pré-questionamento. Né? E isso significou, né, já significou um grande elemento filtrante das demandas, um grande elemento selecionador das demandas, que só podia ser ultrapassado, que só podia ser transposto por quem estava muito bem acompanhado juridicamente, que não é o caso da população brasileira, e chego a dizer, pelas dificuldades orçamentárias, pelo volume de trabalho dos membros do Ministério Público, dos membros da Defensoria Pública, que mal dão conta das suas demandas do dia a dia. Quanto mais para parar e redigir uma peça que requer intensa técnica jurídica, intensos estudos. E isso demanda tempo. Isso demanda tempo e qualificação. Então, afinal de contas, quem que está numa condição privilegiada para alcançar os tribunais superiores? Quem a estatística do CNJ demonstra, né? Principalmente as grandes corporações. E aqui eu vou citar um exemplo para vocês de como isso é cruel, de como isso é antidemocrático, ferindo lá os elementos estruturantes do pós-positivismo e do próprio neoprocessualismo. A súmula 381 do STJ. O que diz a súmula 381 do STJ? Ela diz assim: o juiz não pode conhecer de ofício nulidade em cláusula contratual de contrato bancário. Nós todos aqui sabemos que o caminho que se percorre a se chegar a uma súmula é um caminho muito longo. É preciso que os tribunais dos estados, que os regionais, experimentem das mais diversas formas uma determinada matéria, produzindo decisões judiciais dos mais diversos tipos. É preciso que, no próprio Superior Tribunal de Justiça, entre suas turmas e sessões, haja intenso debate de uma mesma matéria, para que, enfim, a Corte Especial defina, né, juridicamente qual o melhor caminho a se seguir naquela questão federal suscitada. Mas não é o que se verifica no caso da edição da súmula 381 do STJ. Foram reunidos 3 ou 4 casos paradigmáticos na Corte, só 3 ou 4 casos, que versavam acerca de uma matéria meramente processual, que era tanto um devoluto quanto apelato, né? E, através de uma questão meramente processual, na calada da noite,
né, na calada da noite, surpreendentemente, revogou-se, por força jurisprudencial, aquilo que está previsto no próprio artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Esta é uma norma de ordem pública. Se é norma de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Então, me lembra, todos aqui conhecem o Lênin Streck, ele tem um livro chamado Hermenêutica Jurídica em Crise. E na epígrafe desta obra, ele traz um ensaísta mexicano chamado Heráclito Zepeda, e diz assim: quando as águas da chuva descerem pelo vale, levando a tudo e a todos, é porque há muitos dias já chovia nas montanhas, nós é que não nos demos conta. Né? Então, é o que está acontecendo. Né? É o que está acontecendo. A gente pensar, por exemplo, na reforma trabalhista, né? Só para falar dessa enxurrada, né? Uma reforma que altera um paradigma tão importante para a sociedade brasileira, foi votada assim, em regime de fast food, né? Rapidamente. No Superior Tribunal de Justiça, se você não estiver disposto a todo dia abrir o site do Superior Tribunal de Justiça e analisar o que tem sido produzido de teses e de temas de afetação, você está fora. Você está fora do sistema, você está completamente alheio, você está completamente ignorante do que está acontecendo na corte. Bom, então, os filtros recursais significaram um vento contrário. Né? Um vento contrário à ideia de democratização do processo. E, junto com os filtros recursais, ou seja, demonstração da relevância da questão federal e repercussão geral, um outro elemento, na minha opinião, da forma como tem sido conduzido, é também um vento contrário. A adoção da teoria dos precedentes. Diziam, em combate à teoria pura do direito de Hans Kelsen, que o juiz kelseniano era o juiz boca da lei. Né? Era um juiz que não poderia fazer argumentações, contraposições, não podia ser um ator da criação da norma no caso concreto. Que é a ideia que se tem hoje do papel do juiz. Cria norma no caso concreto. No caso concreto, tá? No caso concreto. Daí porque o juiz não substituir ou não interferir no poder legislativo, porque a norma que ele cria é só para o caso concreto, a partir da norma abstratamente gerada pelo poder legislativo. O que a teoria dos precedentes faz é repristinar a ideia do juiz boca da lei, de Hans Kelsen, mas desta vez sobre um outro signo, o juiz boca do precedente. E isso é muito grave, Né? Por quê? Nós todos sabemos que nas técnicas de julgamento e nas técnicas de peticionamento que nós todos fazemos, inclusive vocês do Ministério Público, é possível você propor a modulação, a colmatação, a extensão ou a redução do alcance de determinada norma, de acordo com a situação do caso concreto. É possível fazer isso. Então, o juiz dispõe expressamente desta liberdade. Ele tem apenas um dever, que é o dever de fundamentação.
Mas no caso dos precedentes, não. No caso dos precedentes, é obrigatória a sua aplicação, a não ser que o juiz utilize a técnica do distinguishing. Mas isso remete o juiz à função do juiz boca da lei, ou seja, juiz de adequação fato e norma. Então, somente, ele não pode discutir a justiça daquele conteúdo normativo no caso concreto. Eu estava lecionando no mestrado aqui em prestação jurisdicional, e aí um juiz, a propósito desse tema que nós estamos a falar aqui, disse o seguinte, ele falou assim, eu tinha que decidir uma questão fundiária, e havia um precedente que eu estava obrigado a seguir por força do artigo 926 e 927 do CPC. Mas se eu seguisse esse precedente, naquele caso ali eu ia causar uma injustiça tão grande, mas tão grande, né, que eu me vi autorizado a desobedecer conscientemente o que aquele precedente indicava, como decisão a ser seguida. Né? Mas nós sabemos que uma decisão dessa natureza não se sustenta, ela vai ser reformada. Ela vai ser reformada mais cedo ou mais tarde. Não é? Então, o que nós criamos com a ideia dos precedentes, em primeiro lugar, é a instituição de um panorama normativo antidemocrático, ou de teor democrático limitado. Eu não sei se vocês concordam, mas a teoria dos precedentes, tal como prevista hoje no Código de Processo Civil, é uma teoria que propicia a normatização de diversas questões por meio da decisão judicial. E aí, neste ponto, é que eu entendo que há uma invasão, né, na prerrogativa do Poder Legislativo. Né? E agora, quero dizer para vocês o seguinte, não faltam argumentos sedutores dos que defendem o emprego da teoria dos precedentes no Brasil. Os precedentes, a brasileira, né? Ou seja, os precedentes vinculantes, não informativos, não referenciais, como é de resto no mundo. Os nossos aqui são vinculantes. Né? E tem argumentos sedutores mesmo. Quer um argumento mais sedutor do que aquele que está no fato de se encerrar uma controvérsia difusa na malha jurisdicional? Olha, o tribunal, o STJ, decide uma questão, formula uma tese, e essa tese vai se irradiar por todo o ordenamento, bastando o juiz dar um clique. Né? O juiz pode pegar só aquele tema, e aquilo é a própria razão de decidir. Inclusive dentro do Frankenstein processual, que é a sentença de improcedência liminar. Né? Então, a sentença de improcedência liminar, que entrou nas reformas do CPC lá de 2006, né, está presente no Código de Processo Civil hoje, como um elemento a serviço da teoria dos precedentes, porque as causas de improcedência liminar do pedido são tais quais aquelas previstas no artigo 927 do CPC. Ou seja, o que um juiz deve seguir, obrigatoriamente. Né? Norma cogente. Não é facultas agente, é norma agente. Né? E aí voltamos a um outro problema. Se nós estamos, através dos precedentes, produzindo norma de alcance geral, norma de eficácia erga omnes, né, nós podemos voltar à estatística do CNJ. Quem chega aos tribunais? Porque quem chega aos tribunais é que está protagonizando, é quem está propondo a criação de teses. E aí me lembro do professor Sérgio Cavalieri Filho,
quando falava dos contratos de adesão, né, dizer que quem pode instituir, quem tem o poder de instituir, institui da forma que melhor lhe interessa. Né? Então, quem pode instituir os precedentes, quem pode formatar, quem pode formular uma tese no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, e tudo que eu falo do STJ vale para o STF, na conta do recurso extraordinário, são aqueles que conseguem chegar a estes tribunais. E não sou eu, não é vocês, não é a pobreza, não é a população comum. Eu nem vou falar da questão da pobreza economicamente considerada, porque ela é estigmatizante, mas da população comum, de uma forma em geral. Não consegue chegar. Né? Não consegue chegar. Bom, mas me parece que os tribunais superiores, o STJ e o STF, ainda querem estabelecer um modelo que nós chamamos de jurisprudência defensiva. Né? Como disse a vocês, o STJ suspendeu, até a regulamentação da lei, a utilização do requisito da relevância da questão federal como pressuposto de admissibilidade do RESP. Né? Mas já mandou para lá, o ano passado, a proposta de anteprojeto, e certamente virá. Né? E aqui comentava aqui com o doutor Marco que, no ano passado, certamente já por conta dos precedentes, o STJ já identificou nas suas estatísticas um decréscimo na taxa de congestionamento, né? Que era o esperado mesmo, era o esperado. Então, CPC nisso em 2016, andamos aí 4, 5 anos, agora a curva começou a descender. Então, será que realmente é preciso a instituição, o recrudescimento dos filtros recursais para blindar STF e STJ da hipertrofia da qual eles tanto reclamam? E aqui devo reconhecer, 33 ministros, né, tendo aí em cada gabinete de 6 a 8 mil processos, não é brincadeira. O mesmo vale para o STF. Não é, temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer isso. Mas não me parece que a solução passa pela restrição recursal em RESP e em RE. Nós temos alternativas para isso. Né? Então, vamos pensar aqui nestas alternativas. Uma delas, o alargamento do uso da ação civil pública. A ação civil pública me parece um caminho mais interessante. Vejam, na ação civil pública, nós podemos obter uma sentença de eficácia ultra partes, certo? Mas me parece aqui interessante um ponto. É que, por exemplo, o Ministério Público, como titular da ação civil pública, está democraticamente legitimado a falar pela sociedade. Então, é uma forma de criação de norma, no caso concreto, que não ofende a prerrogativa do Poder Legislativo e que tem caráter democrático e que é eficiente do ponto de vista da prevenção das demais demandas. Então, o Ministério Público estabelece o preceito normativo pela propositura da ação civil pública e depois as pessoas que se habilitam, já com a norma, no caso concreto, definida, né, para o recebimento de seus direitos individualmente considerados, né, para fazer a liquidação da sua parte. Essa foi uma oportunidade perdida no Código de Processo Civil de 2015, e não sei se vocês se recordam, na minha concepção, professora Vera, um código que tramitou assodadamente. Foi da noite para o dia. Né?
o movimento de reforma do novo CPC. Então, me parece que essa oportunidade que eu vou falar aqui, perdida no CPC por conta desta rapidez, foi com a instituição não somente de um processo civil individual, mas de um processo civil coletivo. Havia essa ideia, defendida, inclusive, pelo professor Cássio Carpinello Bueno, né, que foi veementemente negada. Né, não vamos mexer com isso, não vamos fazer isso, mas a ideia era estabelecer, no Código de Processo Civil, o processo civil para as demandas individuais e o processo civil para as demandas coletivas. Seria importantíssimo fazer isso. Não há lógica que justifique, numa sociedade de massa, numa sociedade de conflitos massificados, você usar a tutela individual para a solução de problemas que são problemas de massa. E, certamente, isso ia dar no que deu, hipertrofia do Poder Judiciário. Né? Então, a ação civil pública é uma ferramenta. E a cultura da ação civil pública, né? A difusão da titularidade da ação civil pública em outras áreas jurídicas, né? É um elemento importante. Uma colega, aliás, uma aluna, uma orientanda minha, há uns 4 anos, fez uma pesquisa sobre a subutilização do mecanismo da ação civil pública nas relações de consumo aqui no estado do Tocantins. Então, a gente tem muita ação civil pública no campo da saúde, a gente tem muita ação civil pública no campo do juízo orfanológico, né, criança, adolescente, e em algumas outras áreas. Na área do controle da administração pública, tem muita ação civil pública, mas, por exemplo, na tutela dos consumidores, tanto por parte da Defensoria Pública como por parte do Ministério Público, a utilização da ACP como uma ferramenta, né, de controle das relações de consumo ainda é muito tímido. Né? Ainda é muito tímido. Então, poderia também ser uma das alternativas, né, nós utilizarmos a ação civil pública. Outra alternativa, inclusive defendida pelo próprio STJ, e aqui a questão que eu digo é defendida para quem? Né? Então, vamos olhar para os grandes litigantes. Seria a adoção do sistema, ou o incentivo à promoção do sistema multiportas, né? Inclusive um modelo que propiciasse a arbitragem, mesmo no campo da administração pública. Né? Olha, e aqui eu estou na casa que representa esse instituto da melhor forma. O Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Né? Nós conhecemos o princípio da indisponibilidade da ação penal, nós conhecemos a transcendência das questões penais, mas o Acordo de Não Persecução Penal não ofende nenhum desses paradigmas, muito pelo contrário. Né? Ele institui um sistema avançado de prevenção da litigiosidade, de civilização da sociedade, de reparação efetiva do dano, de descongestionamento do sistema prisional. Né? E o mesmo se pode dizer para o acordo de não persecução civil, nas ações civis de improbidade. Podemos falar também da transação penal. Então, há soluções no ordenamento jurídico, né, que são muito mais eficientes, são democráticas e são acessíveis para o controle da hipertrofia do STJ e do STF. E esse é um assunto realmente que tem que ser debatido, porque o fundamento estruturante da adoção da repercussão geral não foi outro senão esse. O STF não dá conta do tanto de demanda. Né? E um segundo argumento era o de colocar o STF e o STJ no seu devido lugar constitucional.
ou seja, de cortes que devem fundamentalmente atuar no controle concentrado, né? Cortes que devem atuar apenas em questões de grande relevância jurídica. E aí, eu invoco aqui uma voz de dentro do próprio Ministério Público, especificamente do Ministério, da Procuradoria, ele foi Procurador-Geral de Justiça na Bahia, o professor Calmon de Passos. O professor Calmon de Passos tem um artigo, mas é antigo esse artigo, porque essas ideias não são novas, né? Essas ideias não são novas. É um artigo de 1977, professora Vera, na Revista Forense, edição 259, né? Onde o professor Calmon de Passos faz uma crítica veemente à ideia de relevância subjacente à repercussão geral. E ele diz, afinal, o que é relevante? Uma ofensa a um direito individual não é relevante? Diz ele, né? Ele diz assim, uma ofensa ao direito individual é uma ofensa à lei. Uma ofensa à lei é uma ofensa que interessa a toda a sociedade, a todos aqueles que têm um compromisso de controle da legalidade, todos aqueles que têm um compromisso de instituir a justiça nas relações. Então, ele entende que esse discurso, né, não tem nada a ver com criar um meio de reposicionar STF e STJ no âmbito de suas funções constitucionais, né, precípuas, mas de contribuir com o caráter elitista de acesso a esses tribunais. Então, é uma obra de contraposição, né, a obra do professor Calmon de Passos. Eu tenho ela em meio escrito, e, infelizmente, eu não consegui digitalizar essa obra, porque eu quero passar ela como um contraponto para vocês. Eu passei duas obras, né, para a equipe aqui da escola, que são obras que defendem e que corroboram com a necessidade de instituição da repercussão geral como um filtro recursal, né? Mas eu quero também, professora Vera, passar a obra do professor Calmon de Passos. Eu passei uma obra que é a de um jurista alemão chamado Theodor Fiweg. A obra se chama Tópica e Jurisprudência. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, né? Tópica e Jurisprudência é uma obra interessantíssima que propõe, como técnica de julgamento, algo que vai completamente na contramão desta ideia de filtros recursais, né? E que traz para o Poder Judiciário um papel fundamental na instituição de normatividade no caso concreto, não de normatividade no caso geral, né? Norma abstrata, norma que vale para todo mundo, norma de efeito erga omnes, como é hoje no sistema de precedentes. Então, ele inaugura lá uma coisa chamada de pensamento problemático, que, dentre outras coisas, propõe o seguinte: quando o juiz se depara com uma determinada questão, primeiro ele formula uma solução. Ele formula uma solução que lhe parece adequada e justa àquele caso. Depois que ele formula esta solução que lhe parece adequada e útil àquele caso, ele se vira para o ordenamento jurídico e busca a legitimação desta decisão. Tudo muito de acordo, inclusive, com a teoria do diálogo das fontes de Eric Jaime, né? Então, olhar o sistema jurídico como um todo em sua riqueza, em sua diversidade e no seu potencial de subsidiar a criação da solução justa para o caso concreto. Eu me filio a essa ideia. Eu acho que o desafio do Poder Judiciário e dos sujeitos processuais é, de fato, levar a cabo o princípio da cooperação, buscando estabelecer a melhor solução
para o caso concreto. O que acontece hoje está andando em caminho totalmente diferente, né? A decisão judicial, a ideia do decisionismo tem vindo de cima para baixo, como um grande martelo, né, na cabeça de todo mundo, sem chance de reação. Os defensores da teoria dos precedentes irão dizer para vocês, não, mas não corre o risco de engessamento, a teoria dos precedentes não é antidemocrática, porque nós temos meios de controle da teoria dos precedentes, isso é uma coisa fluida, não é uma coisa estática. Então, nós temos o distinguishing, nós temos o overruling, que é a superação total do precedente, nós temos o overreading, que é a superação parcial do precedente, mas, seja como for, ou a que pretexto for, ninguém vai escapar de ter que demonstrar, daqui a alguns dias, a relevância da questão federal e a presença de repercussão geral, né? E que, muitas vezes, essa senhora, por exemplo, que furtou as fraldas, né? Essa senhora que furtou as fraldas, se não tivesse bem assistida, no caso, ela estava pela Defensoria Pública, mas se não tivesse esse anteparo, né, certamente ela não conseguiria provar que a sua questão relativa a fraudas tem transcendência econômica, política e social, né? E o que se diz, né, é como que uma questão dessa vai parar no STF? Né? Eu não sei se vocês já fizeram, ou já experimentaram esse estranhamento, né? Mas como que uma questão dessa vai parar no STF? E eu pergunto outra coisa. Por que não uma questão dessa parar no STF? Né? Por que não uma questão dessa não parar no STF? Mas reconheço, e aqui, por isso que disse no começo, certamente não sairemos daqui, seria muita pretensão de nossa parte sair daqui com uma solução, não é? Mas, antes disso, a dúvida já nos conduz a um estado de mobilização que é necessário, né? e que é útil, né? E penso que aqui no âmbito do Ministério Público, o debate desse tema é muito bem-vindo, é oportuno, né? E a professora Vera está de parabéns em trazer essa questão ao estudo e apreciação de todos vocês. Professor Sérgio, eu não pretendo pegar e complementar nada. Há muito tempo eu não assisti a uma aula, uma palestra que me deslumbrou, com sinceridade, porque a gente fica muito na prática, e nós que temos um tempo de carreira já achamos que não conseguimos mais, às vezes, ficamos ali no dia a dia, nessa correria, e não nos colocamos mais em estudo só no caso concreto. Então, a forma que o senhor colocou, eu achei muito interessante, seu raciocínio lógico, jurídico, e, assim, não estou aqui também. Foi muito interessante a sua aula, eu o cumprimento. E, quanto a essa questão, achei interessante o senhor dizer dos julgamentos do tribunal, que todos os tribunais estão seguindo. A princípio, eu acho que todos os procuradores, em sessões de julgamento, debateram isso e até se indispuseram. Porque, igual o senhor disse, não há o contraditório. Há uma publicação das decisões. Então, nós não temos uma pauta que fala assim, os demais processos estão só da ciência do julgamento. Tem vezes que eu falo assim, eu não gostaria nem que colocasse o nome da minha presença nesta sessão, porque, efetivamente, eu não sei o que está julgando. Mesmo os processos que o Ministério Público tem atuação. Por quê? Porque não dá para que nós possamos pedir sustentação oral em todos os processos para efetivamente demonstrar
a posição do Ministério Público. Então, algumas vezes, no Colégio de Procuradores, e informalmente também, na própria reunião do colégio mesmo, nas sessões, a gente tem colocado, muitos de nós e nós mesmos, vamos prestar atenção, quanto a questão for mais relevante, vamos pedir a sustentação oral, vamos requerer, porque senão passa batido naquilo ali. E só chega na hora para aquele que teve a atuação no processo, vamos dizer, até um pouco tarde, para que nós possamos, efetivamente, demonstrar o posicionamento ministerial. E, às vezes, temos todos esses óbices. Súmula 7, 83, e vai adiante, né? Então, assim, minha intenção foi só de cumprimentá-lo. E eu fico honrado com a menção, agradeço e ratifico o que a senhora pontuou aí. Eu estava me lembrando de um fato que eu iria abordar aqui em sala, terminei esquecendo. É que, além de tudo que eu falei, né, a propósito das justificativas daqueles que defendem o sistema de filtros, da forma como ele está, tem um pressuposto histórico e cultural aí também, professora Vera, e que tem a ver com a nossa formatação enquanto país, enquanto nação, inclusive nossos juristas e operadores do direito. O professor Luiz Guilherme Marinoni fez, certa ocasião, uma rememoração, uma busca histórica, né, das raízes dos precedentes. E ele fez isso justamente para testar na hipótese, né, se isso seria válido ou não para nós. E ele dizia o seguinte, que na Revolução Francesa, o que sobrou daquilo ali foi uma relação de muito ódio, né? O égalité, fraternité, liberté é muito bonito, né? Mas foi um processo muito doloroso do povo em relação à elite, inclusive o judiciário. Então havia uma desconfiança muito, muito grande das pessoas no poder judiciário. De modo que o poder judiciário deixou de ser o protagonista da justiça, e esse protagonismo ficou a cargo da lei. Porque na lei eles confiavam, porque a lei era feita por eles, mesmo sendo os burgueses, tá? Os burgueses franceses. E aí é a raiz do civil law, né? Ou seja, uma confiança na lei, de tal modo que o juiz não pode dar sequer interpretação à lei sob pena, né, sob pena dele alterar o sentido e a pretensão do povo, que está expresso na norma escrita. Por outro lado, a experiência anglo-saxã não era uma experiência carregada de tanto ódio. Então, a justiça, nos conflitos e na relação entre as partes, ficava mais a cargo do juiz do que da lei. Então, aquilo que os juízes do sistema anglo-saxão decidiam era uma referência. Nós tratamos processo por números. Os ingleses e os americanos tratam os processos por caso, né? O caso de fulano contra fulano. O caso tal contra a ordem pública. Gerou até um filme, né? Larry Flynt contra todos, né? Ou todos contra Larry Flynt, o dono da revista Hustler lá nos Estados Unidos. Aquilo é um caso. E aquele caso passa a ser a referência, não é, de aplicação do direito, mas sem esse caráter cogente do sistema precedente brasileiro. Então, esses dois sistemas, eles surgem de duas experiências históricas e culturais completamente diferentes. Mas é introjetado aqui entre nós, e não sem
não sem estranhamento, não sem confusão e não sem os problemas que nós acabamos de falar aqui, né? Especialmente, e me chama muito a atenção, né, que os filtros recursais eles batem ali de forma bastante gravosa na ideia de democracia, né? Tem um autor, não um autor pós-positivista, é um autor que pertence ao grupo da teoria da argumentação, chamado Peter Herbel. Inclusive um autor muito citado na jurisprudência do próprio STF, autor de uma obra chamada Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, né? E a pergunta que eu faço, né, como que eu posso ter uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição? E a ideia de Herbel é essa, né, que o controle da constitucionalidade ele tem que aparecer em todos os graus de jurisdição, em todos os momentos. E todas as pessoas podem ser atores do controle de constitucionalidade, das mais diversas formas possíveis. Mas como que isso pode ser feito? Como que eu posso construir uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição com repercussão geral, impedindo que eu alcance a corte, né? Podemos pensar num outro constitucionalista que influencia o próprio STF, ministros do STF, inclusive, e o próprio constitucionalismo contemporâneo, como de uma forma em geral, que é Jürgen Habermas, né? E a ideia de Habermas é muito parecida com a ideia de Herbel, né, quando ele fala de democracia, o plano da validade e o plano da faticidade, né? Será realmente que no plano da faticidade o processo civil e o processo penal tem sido um processo democrático? Pensemos aqui numa coisa. Na edição de uma lei, o que é mais fácil? Nós, cidadãos, ou vocês do Ministério Público, participarem do processo legislativo ou participarem do processo judicial com vistas à formação de um precedente, que é norma? Vamos pensar o processo judicial como gerador de norma, erga omnes, e vamos pensar na lei também como geradora de norma, erga omnes. O que é mais fácil? Eu penso, professora Vera, que eu tenho acesso irrestrito à Assembleia Legislativa, eu tenho acesso irrestrito ao Congresso Nacional, eu posso falar com um deputado, eu posso falar com um senador, eu posso mandar uma carta para ele, eu posso fazer um discurso, eu posso marcar uma reunião, eu posso fazer uma associação e ir lá fazer uma pressão política, como tantas há, né? Como tantas há, como tantos lobbies existem, e que se convolam em lei. Que se convolam em lei. Então, olha que coisa maluca, né? É muito mais fácil que nós, do povo, diretamente participemos da formação da norma jurídica, até mesmo nas leis de iniciativa popular. Isso é uma forma direta de proposição legislativa. Então, é muito mais fácil, hoje, atuar no Poder Legislativo para a confecção de norma abstrata, do que nós conseguirmos formular ou contribuir para a formação de um precedente, de uma tese que vincula a tudo e a todos. Professor, nós estamos vendo aí, na atualidade, um fenômeno que se convencionou chamar no judiciário de advocacia predatória, onde advogados reproduzem várias ações com a mesma causa de pedir, né, contra determinada instituição, como, por exemplo, a causa bancária, né? Causa bancária, uma causa contra o sistema de telefonia, contra o sistema de energia elétrica, e que se convencionou chamar de advocacia predatória, né? Como é que o senhor vê essa causa que se convencionou chamar de advocacia predatória, que se refere a inúmeros casos com o mesmo objeto, a mesma causa de pedir, relacionando com a repercussão geral?
vamos ter repercussão geral nesses casos, para chegarmos aos tribunais superiores? Tá. O fenômeno da advocacia predatória, ele está relacionado com a violação das próprias normas de exercício da advocacia, especialmente a vedação de captação ilegal de clientes. Nós estamos na quarta, há quem diga que nós estejamos na quinta fase de Revolução Industrial, caracterizada pela livre circulação e disposição e acesso aos meios de informação. Isso faz com que não só advogados, mas instituições financeiras fazem muito isso, tenham acesso a bancos de dados dos mais diversos possíveis, né? Alguém aqui já deve ter recebido alguma ligação de alguma instituição que sabe, por exemplo, que você tem um empréstimo consignado. Somente se for funcionário público, né? E essas pessoas ligam, te importunam. E, da mesma forma, alguns, felizmente, ainda poucos, advogados ou escritórios de advocacia fazem uso ilegal destes bancos de dados para cooptar também ilegalmente estes clientes, né, e promover demandas em massa. É preciso, porém, doutora Vera, fazer uma distinção entre postulação em massa. Imaginemos, por exemplo, uma associação de consumidores que contrata um advogado, de modo que ele proponha ação individual, em litisconsórcio ou não, e neste caso aí, não em litisconsórcio, né, demandas individuais, para vários consumidores fundados em uma mesma causa de pedir remota e próxima também, né? Neste caso, eu não consigo ver esta advocacia como advocacia predatória. Até porque esta é uma situação não frequente, né? Ela é eventual, circunstancial. Diferente disso, é essa advocacia que se presta a uma captação forçada, geralmente, de vulneráveis, de idosos, de pessoas que não têm noção ou não são orientadas e que, muitas vezes, diante de promessas, né, das mais diversas possíveis, terminam embarcando sem ter a real noção do que elas estão fazendo, né, e outorgam procuração, via de regra à distância, tá? Tudo virtual, para que esses escritórios consigam promover essas demandas. Isso é um desserviço. Isso é um desserviço, né? E a OAB tem a obrigação de controlar isso. Nós tivemos lá na UFT a visita de um juiz, eu não me lembro qual comarca que ele está, mas lá na comarca em que ele é juiz, apareceu uma situação semelhante. Era contra um banco, ele percebeu o que estava acontecendo, ele foi lá no processo olhar, e era a repetição do processo, a procuração suscitava dúvidas, os documentos também, era tudo muito meio apagado, tudo... E aí difícil, inclusive, o controle do resultado material dessas ações, né? As pessoas não têm como controlar, saber se saiu, se foi expedido alvará, porque mandam uma procuração plenipotenciária para o advogado, levantar esses alvarás, enfim. É uma loucura isso, é uma loucura, né? Então, eu não acho que esse seja um bom mecanismo. Volto a dizer, me filio à ideia da ação coletiva para demandas de mesma natureza, de mesma origem, né? Por exemplo, o Ministério Público aqui é legitimado para a ação civil, inclusive nos casos de direitos, interesses individuais homogêneos,
né, que seria a espécie disso aí, né? Pessoas vinculadas por um evento raiz, né? É o mesmo fato. Então, não faz sentido nenhum a proliferação destas ações se eu tenho um mecanismo processual muito mais eficiente para essa finalidade, né? Agora, especificamente no campo da pergunta, a repercussão geral aqui, ela funciona tal como uma pescaria, né? Então, eu pego ali um caso, um único caso representativo, e o efeito imediato é a suspensão dos demais, né? Nesse ponto, é uma ferramenta útil? Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta útil, né? Porque eu sobresta a litigiosidade. Se não for reconhecida a repercussão geral, o resultado é que os demais RS serão inadmitidos já de imediato, né? Se for reconhecida a repercussão geral, ficam sobrestados. Para mim, nesse aspecto, funciona, pelo menos em tese. Professor, na verdade, a pergunta surgiu agora. Eu pretendia tão somente... Vou fazer a pergunta depois. Eu pretendia te cumprimentar pela fala, porque eu achei louvável, principalmente porque gerou conhecimento e desconstruiu em mim, inclusive, ideias que eu já tinha, como, por exemplo, eu considerava muito legítimo esses filtros estabelecidos, né, para a subida dos recursos especial e extraordinário. Mas essa digressão epistemológica, né, ela contribuiu em muito para a gente compreender que, de fato, é um vento contrário, né, que contribui melhor, que até desconstrói a própria democracia, né? Então, foi muito válido. Mas eu queria te perguntar, diante dessa tua última fala, você considera que a construção do tópico da repercussão geral contribui para o estabelecimento do precedente, melhor, para que não fique tão delimitado? Você acha que ele tem uma influência nesse aspecto? Você fala a previsão que está lá na Constituição? Sim, no aspecto do precedente. Eu quero dizer no aspecto da construção do precedente. Entende? Porque eu acho que quando você vai estabelecer, quando você vai escrever sobre a repercussão, você entra em vários aspectos, né? Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, a partir da tua fala, que a questão também ela é muito estrutural, é muito técnica, né? Os filtros vieram também em razão da má-fé dentro do próprio judiciário, né? Então, vem muita coisa à tona na mente da gente, né? Mas eu digo com relação à própria tese mesmo, sabe? Acaba que a repercussão também contribui. Você considera isso? Para a construção da tese? Para a construção. Sim, isso. Claro que contribui. Claro que contribui. Claro que contribui. E o que eu disse aqui mais cedo, há elementos sedutores a justificar o sistema de precedentes. E digo não só sedutores, mas que tem uma racionalidade dificilmente questionável, né? Não há dúvida que uma tese fixada ela gera segurança jurídica. Ela gera segurança jurídica. Não há dúvida que uma tese fixada pode representar a extinção no mérito, né? No mérito. E aí temos que estarmos atentos com o princípio norteador do novo processo, né? O neoprocessualismo, que é a primazia do mérito sobre a forma. Então, nós estamos falando que o precedente encerra diversas demandas no mérito, né? Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. As questões que eu coloco aqui é como esses precedentes são gerados e qual é o tamanho do caráter democrático que se tem até a geração de um precedente, né? Então, por isso que eu digo que esse é um assunto, né, de estica e puxa, sem fim. Né? Sem fim. Sim. Não, entendi. E acho que foi tudo isso. A gente foi entendendo a responsabilidade, né? Eu achei muito válido, porque isso gerou uma consciência, né? E a gente vê que o problema, de fato, é estrutural e é técnico, e a gente se desperta para a responsabilidade, né? Até individual, nessa construção, né? Do conhecimento. E o sistema, como está, já tem demonstrado, apesar de tudo que falamos,
que no STJ a taxa de congestionamento começou a ter uma descendência. Né? Ela está caindo, e a tendência é que caia ainda mais. Nós estamos com 7 anos do novo CPC. É pouco tempo, né? Se a gente entender que, na primeira instância, a ação tramita ali muito bem por 3 anos, mais 1 ano no tribunal, e depois mais o período de admissibilidade aqui na segunda instância, e depois lá no STJ ou no STF. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, agora que nós estamos começando a poder aferir, né, se estas medidas, ou seja, a adoção da teoria dos precedentes, com seus filtros recursais, tem ou não impactado no número de processos que entra no STF. Uma ferramenta que eu acho importantíssima, no contexto dos precedentes, é o IRDR. O IRDR, eu acho ele interessantíssimo. Inclusive, por conta de que o IRDR pode ser uma ferramenta utilizada nos tribunais. O IRDR é interessante. O tribunal está muito perto do conflito. Né? Aqui, nós tivemos uma experiência de IRDR, e acredito que o MP acompanhou isso. Mais próximo dos fatos. Né? De perto, que foi o IRDR relativo à compra e venda de lotes. Né? A questão dos loteamentos, que aqui, para nós, aqui regionalmente, é uma questão impactante. Né? Nós temos um município surgindo do lado da capital, com impacto no lago, né? Uma questão importantíssima, e aqui mesmo, em Palmas, essa questão da expansão imobiliária pela própria natureza de nossa criação como cidade planejada, né? É importantíssimo. Então, eu vejo o IRDR como uma ferramenta importante. Né? Aí outra, né, que eu nem tinha falado, né? A gente falou muito de ação civil pública e de outros meios, mas o IRDR eu entendo que é uma ferramenta muito importante, bem engenhosa. Né? Professor Sérgio, eu gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo e dizer que Vossa Excelência foi muito fiel ao que se propôs a fazer aqui no princípio da fala, que trataria do tema de repercussão geral sob uma visão crítica. E o fez muito bem. Mas eu penso, e eu não sei se nós possamos comungar dessa mesma ideia, que todo império, seja ele armado, seja por força, ou seja por força econômica ou das armas, ele impõe seus costumes aos dominados. E o que nós estamos vendo pelo sistema de precedente nada mais é do que a adoção do sistema do common law no regime do civil law ou romano-germânico. E este, talvez, o precedente, seja o conceito mais objetivo que eu tenho de repercussão geral. Se tem precedente, tem repercussão geral. Não sei se nós possamos dizer que isso venha a ser uma repercussão geral. Se existe o precedente e ele tem que ser acolhido, ele já tem uma repercussão geral, não se discute mais. Evidentemente que eu sou um crítico ao precedentismo, mas é isso que eu penso. De fato, sua fala tem todo sentido, porque o sistema de precedentes ele foi feito para se retroalimentar. Né? Então, de fato, o precedente vira filtro. Inclusive, a repercussão geral é caracterizada quando a tese do recurso tem a ver com violação de precedente. Né? E o mesmo vai valer lá para o recurso especial na relevância da questão federal. Então, quando a questão federal suscitada tiver a ver com a violação de um precedente estabelecido pelo regional, pelo Tribunal Regional ou pelo Tribunal dos Estados, ali já fica de plano reconhecida tanto a relevância da questão federal quanto
a repercussão geral, até porque esses tribunais têm o dever de preservar a autoridade de suas próprias decisões, né? Então, neste caso, a repercussão geral e a relevância da questão federal implicam automaticamente, né? Aliás, a violação do precedente implica automaticamente em reconhecimento da repercussão geral ou da relevância da questão federal suscitada. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite, a confiança da professora Vera. Quero, de antemão, pedir as escusas pelas nossas limitações, por eventualmente algo que não tenha sido abordado e que seja de interesse de vocês, mas fico permanentemente à disposição da escola, professora Vera Nilva, através do meu e-mail funcional, lá da Universidade Federal do Tocantins, né, sergiolorentino@uft.edu.br, para a gente continuar conversando, compartilhando material. Obrigado a todos pela atenção e pelas palavras.